certamente todas as coisas, segundo o esquecer. E ordemos sempre a sua constância. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Pai. Deixa eu começar me apresentando e depois eu faço para conhecermos um pouquinho. Então, eu sou o Lucas. Boa noite, bem-vindo toda. Eu sou o Lucas, sou seminarista do primeiro ano de teologia, sou da Diocese de Paracatu. Mas antes disso, eu tive uma caminhada vocacional um pouco repleta de curvas, porque eu fui religioso, eu fui da Ordem de Nossa Senhora das Mercês, fui seminarista, lá a gente chama de formando, da Ordem de Nossa Senhora das Mercês por 5 anos, entrei com 15 anos, 2015 que eu entrei, fui morar no Rio, passei 2 anos. Depois passei 3 anos em Brasília fazendo filosofia. E aí, por circunstâncias da vida, não continuei o processo. Após isso, eu voltei para casa, depois consegui um trabalho em São João del Rei, minha casa no Valparaíso, perto do Brasil. Aí consegui um trabalho perto de São João del Rei, onde morei lá por 3 anos. E lá, estando lá, eu conheci uma ordem monástica. Não tinha nada a ver com monge, mas falei assim, bom, deixa eu me dar o privilégio de poder beber um tiquinho da fonte monástica, para mim poder ao menos ver se é para mim ou se não é. A gente só conhece, a gente experimenta, só sabe se gosta, se experimenta, né? Assim, bom, deixa eu ver. E fiz uma experiência de quase 1 ano no mosteiro da Ordem Beneditina em São Paulo. Até que hoje estou aqui com vocês, cursando o primeiro ano de teologia e lecionando uma disciplina que eu nunca imaginava que me fosse pedida e que eu seria capaz de ajudá-los, que é liturgia. Acho que, para a grande maioria, a liturgia é algo muito esperado. A gente anseia. Mas por que a gente anseia a liturgia? Porque a liturgia é o que mais nos proporciona um contato com Deus. Seja através da Eucaristia, que é o sacramento dos sacramentos, seja através do batismo, do matrimônio, tudo, nossa vida de cristão católico, toda é em volta da liturgia. Nós nascemos na liturgia e morremos na liturgia. Nós nascemos no batismo e quando nós morremos, nós somos enterrados ou com o ritual de exéquias ou com a missa de fogo presente. Então, a nossa vida toda permeia o âmbito litúrgico. E que graça que é! Porque a liturgia é um louvor excelso, perene, triunfante a Deus, aos céus, a angelitude, a santitude que habita na Nova Sião, na Nova Jerusalém, que é a cidade eterna de Deus, para onde todos nós, creio eu e espero eu, pelejamos caminhar para a paz. Então, esse é um pouquinho. Mas por que eu disse a minha história para os senhores um pouco? Minha história vocacional. Porque é o seguinte, quando eu paro para rever a minha vida, e isso eu digo em questão litúrgica, a minha vida vocacional sempre foi uma possibilidade muito grande de conhecer novos ares. Pense, com 15 anos eu saí da minha casa, e fui morar no Rio de Janeiro. Lá estando,
Eu vi uma forma de viver a liturgia diferente. Por mais que vivemos o mesmo rito, celebramos o mesmo rito, vivemos diferente. Não sei se o compreendemos diferente, acho que esse não é o melhor termo, mas nós estabelecemos, tem particularidades próprias. Estando em Brasília, é outra coisa, outra visão. Estando em São João del Rei, é outro mundo. É outro mundo. E desde já eu deixo o convite. Se vocês não conhecem São João del Rei, vale a pena conhecer. Lá a fé é vivida a tempo, no sentido de que a piedade popular lá era extremamente forte. E aí, retornam a Minas Gerais. Mas retorna a Minas Gerais um pouco distante, apesar de Paracatu, a diocese de Paracatu está próxima a Patos, mas ainda assim é um pouco distante da realidade que lá nós temos litúrgica. Seja de participação do povo, seja... Mas, enfim, o que isso influi? Influi em Deus. Isso dá um conhecimento de igreja para a gente que a gente sequer imaginava que poderia ter. É a mesma coisa que a gente sair daqui para a Itália. Imagina o canto gregoriano, que lá é super valorizado, e tudo. É outra forma agradável de louvarmos a Deus, tal como aqui nós utilizamos de meios muito agradáveis e de bom odor para cultuarmos o Senhor. Então, o que eu quero dizer para os senhores? Não existe melhor ou pior. Patos é melhor que, digamos que, Guimarães, que é melhor que Brasília, que é melhor que Rio de Janeiro, que é melhor que... Não existe isso. Não existe. Porque na Igreja de Deus, tudo concorre para o bem daqueles que o amam. E o bonito da Igreja de Deus é a multiplicidade de fatores, de tudo que... Imagina se fôssemos todos iguais. Que tédio. O bonito do dom do Espírito Santo que vivifica a igreja é habitar na diferença. E na diferença, a gente encontra uma multipluralidade de cores, fatores, enfim, que nos proporcionam melhor e ser melhor louvarmos a Deus. Tudo bem? Então... Oi? Olha, qual faculdade? Qual o curso? Temos uma letrada professora aqui. Uma pedagoga. Olha. Então a senhora está igual a mim. Tudo jóia? Boa noite, tudo bem? Então eu queria conhecer um pouquinho dos senhores aqui acompanhando com a gente. Nós temos a Júlia Cristina, temos a Maria Aparecida, temos a Denise. Oi, Denise. Temos a Cleide, a Cristiane. Boa noite. Temos também muitas outras pessoas, Emílio, Irene, enfim, todos muito bem-vindos, viu, gente? Deus abençoe vocês e que tenhamos uma disciplina maravilhosa. Tudo seja para o melhor louvor, para a maior graça de Deus. Então, estando aqui na sala, com quem eu me encontro, posso conhecer os senhores um pouquinho? Sou Marquinhos, comunidade hoje de Espírito Santo, comunidade de São Miguel. Meu nome é Cíntia, eu pertenço para o Cristo, mas eu moro na comunidade rural chamada Pompinhas. Igual também. Agora. Está nos mantendo. Na mesma casa. Na mesma casa. São casados? Sim, entendi. 26 anos. Graças a Deus. Eu sou a Maria, paróquia de Espírito Santo. Ótimo. Eu sou Davi, filho da Padilha, paróquia de Espírito Santo, comunidade Monsanto Grave. Olha. Para o São João Batista, eu sou mais de São João Batista São Brás, Poxa, São Brás. Sim. Maria de Deus, paróquia Santo Antônio. Catedral. Sim. Neuza, paróquia Nossa Senhora das Graças. Mateus, da Nação das Graças. Mariana, São João Batista. Cláudia, São João Batista.
Maria, paróquia do Espírito Santo. A senhora. Amém. De onde a senhora é? Qual paróquia? São Benedito. E o nome? Maria Geralda Pereira de Armado. CPF. Comercial, paróquia São Benedito. São Primo. Ó. Ó, e Marcos também. Walter, sou da paróquia da Nossa Senhora do Rosário. Manuel, paróquia São Benedito. Sinara, São Benedito. Glória, São João Batista. Glória, São João Batista. Luciana, São Batista. São João Batista. Ótimo. Tá joia, gente. Então, quando eu recebi a notícia de lecionar para os senhores o curso de teologia, eu fiquei assim, bom, o que eu poderia trabalhar com isso? Primeiro, porque eu não tenho experiência lecionando liturgia. Sim, essa é a minha primeira turma. Mas eu também fiquei assim, bom, me pus no lugar dos senhores, porque eu falei assim, eu sei que é uma disciplina muito esperada, porque, como diz os senhores, a gente vive a vida inteira na liturgia. Então, como os senhores observaram, eu não preparei apostila, não mandei apostila, porque nossos temas serão, para além de tudo isso que eu coloquei na emenda, também abrindo a palavra aos senhores, para que, surgindo dúvidas fora desses temas aqui, nós possamos trabalhar. Então, mais do que eu chegar aqui, despejar um conteúdo de liturgia sobre os senhores, eu quero entender o que os senhores esperam desse curso, o que os senhores esperam atender, aonde eles esperam aprofundar o conhecimento dentro da liturgia. Então, praticamente aqui eu vou ser o sujeito passivo e os senhores os sujeitos ativos. Nossas aulas irão andar de acordo com a demanda que os senhores vierem me trazendo de questionamento e tudo mais. Mas ainda assim, tem temas que nós precisamos de trabalhar e que praticamente engloba uma série de dúvidas que nós vamos ter e que os senhores podem ter acerca de liturgia. Então, como emenda, para quem tem irmãos, eu coloquei assim, a liturgia faz presente no coração de cada fiel que se aproxima dos mistérios de Deus celebrados. Evidencia a cooperação do povo de Deus na sua busca pela santidade, elevando um culto agradável ao Senhor de toda a vida e digno de todo louvor. Assim, conhecendo, amar-se-á mais o objeto a quem o saber se dirige. E quem que é o objeto de todo o nosso conhecimento? Nosso Senhor, Deus. Então, nós estamos aqui, não é em vão. Nós estamos aqui para conhecer. Mas simplesmente para conhecer? Não. Para amar mais. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Só amamos aquilo que conhecemos. Então, para que nós amemos cada vez mais nossa divina liturgia, nossos sacramentos, e tudo que isso envolve, vocês não conheçam. E esse é o intuito dessa disciplina. Mais do que... O que é liturgia? Vocês saberem me dizer isso na ponta da língua, é os senhores terem isso no coração. Mais do que isso. Por isso que eu quero muito mais do que algo avaliativo, porque a gente precisa de algo avaliativo, nós vamos começar a conversar isso daqui para frente, agora ainda. Mais do que algo simplesmente quadradinho, a liturgia é isso, isso e isso. Eu quero entender o que os senhores compreenderam de todo esse tempo e nós vamos ter aqui em sala de aula. Bom? Então, o objetivo geral é conhecer os fundamentos da Sagrada Liturgia para viver e celebrar com profundidade os mistérios da salvação. Assim, o conteúdo programático envolve definições e considerações sobre a liturgia, o que é a liturgia, como surgiu tudo isso, da onde é que nós herdamos tudo isso, como nós chegamos na missa até hoje, que nós temos, como que nós chegamos na vivência dos sacramentos que nós temos até hoje. Então, definições e considerações sobre liturgia. Segundo ponto é a Sacrosanto Pontílio.
A Sacrosanto Concílio é essencialmente necessário que os senhores leiam. Eu já mandei o PDF do site Vaticano. É imprescindível que os senhores leiam a Sacrosanto Concílio. Por quê? Porque a Sacrosanto Concílio é aquele documento que deu um adornamento. O que é isso? Uma atualização na liturgia vivida pós o Concílio Vaticano II, ou seja, nossos dias. Então, para nós, ao menos vislumbrarmos a dimensão litúrgica atual, nossa, é preciso que a gente leia essa Sacrosanto Concílio. E aí nós vamos ver que, por exemplo, não sei se os senhores conhecem, mas tem grupos na igreja de conservadores ao extremo, tem grupos também de liberais ao extremo, tem grupos que dizem que o Concílio Vaticano II foi um erro, que a missa que nós rezamos é simplesmente um teatro, não vale de nada. Mas só que sabe que o Concílio Vaticano II não houve uma ruptura. Não houve ruptura com a tradição da igreja. Pelo contrário, houve uma atualização. O que isso significa? Deu ares novos para que as pessoas do século XX, XXI e seguintes pudessem compreender aquilo que tinha ficado muito estagnado no tempo. As diretrizes do Concílio de Trento, lá de 1500 e pouco, 1560, já não condiziam mais com aquilo que a nossa era estavam andando no século XX. Então, precisava ter uma atualização. Pensem em Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi preciso vir para resgatar a humanidade, para salvar a humanidade. Sim, tudo isso. Mas também foi porque precisava dar uma atualização ao povo de Deus. O povo de Deus precisava de uma atualização de vida, uma renovação. E assim, Nosso Senhor vem e instaura o reino. O concílio não instaura o reino, porque tudo foi revelado por Jesus e nada mais se tem a revelar. Mas o concílio vem nos dar luzes para aquelas sombras que o tempo presente lança sobre a igreja, lança sobre a humanidade. Então, por isso, é imprescindível a leitura dessa Sacrosanto Concílio. Depois, a liturgia dos sacramentos. Quantos são os sacramentos que nós temos na igreja? 7 sacramentos. E assim sendo, dentro de todos os sacramentos há uma liturgia. Seja confissão, seja crisma, seja unção dos enfermos, seja Eucaristia, seja matrimônio, tudo a liturgia está presente. Então, por isso, não é uma leitura obrigatória. Mas eu vou mandar para os senhores o que a gente chama de pré-notandas, o arquivo PDF. Cada rito sacramental tem um seu livro. O matrimônio tem o seu livro, a missa tem o seu livro, que é o missal, o batizado tem o seu livro, todos têm os seus livros. E as pré-notandas, elas nos ajudam a compreender aquilo que nós estamos celebrando, que nós vamos celebrar nos sacramentos. Então, por exemplo, compartilho com os senhores, por experiência própria. A pré-notanda do Santíssimo Sacramento, a pré-notanda do Sacramento do Matrimônio, é belíssima. Traz uma explicação do significado do matrimônio na história da humanidade maravilhosa. Exemplo, lá fala que com Adão e Eva, todas as leis foram abolidas, menos a do sacramento do matrimônio. Tudo. Quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, tudo foi abolido. Mas o matrimônio não. Como assim, Lucas? Continuaram casados, não continuaram? Homem e mulher Deus os fez. E assim continuaram. E nós estamos aqui hoje. Então, traz à luz disso. E fora o sacramento da Eucaristia, da Crisma, vem trazendo, então vou mandar lá no grupo para os senhores verem. E, de acordo com o que os senhores tiverem interesse, possam ir lendo, mas a leitura é complementar, tá bom? Depois, outro ponto, o quarto ponto, é os livros litúrgicos. E aí inclui esses rituais, inclui também todos os livros que nós usamos na liturgia. Lecionário, missal, e tudo isso nós vamos ver um pouquinho para os senhores terem conhecimento e terem contato com aquilo que faz parte
da vida paroquial dos senhores, porque se você é um leitor na paróquia, você tem contato com o livro litúrgico, e é o lecionário. Né? Se você, por ocasião de necessidade, precisa ajudar um padre lá, às vezes numa roça, que não tem quase ninguém aí, você precisa ajudar, você vai com um padre, você precisa segurar um sal para ele, você tem contato com o livro litúrgico. Se você vai fazer uma leitura num matrimônio, num casamento, você tem contato com o livro litúrgico. Então, para os senhores terem esse contato, eu vou trazer aos senhores para que a gente possa ter uma proximidade com isso, com os livros litúrgicos, que são fundamentais na vivência e na celebração dos sacramentos. Próximo ponto é o calendário sempre litúrgicos. Aqui, a coisa começa a ficar mais densa, porque as nossas aulas vão demandar um pouquinho mais de tempo, tanto o calendário nos tempos litúrgicos. Como assim, Lucas, calendário? Curiosidade, quando começa o ano litúrgico? No Advento. E encerra quando? Quarta festa. Mais ainda, no sábado, antes do domingo, do primeiro domingo do Advento. Naquilo que a igreja chama hora nova, a hora das 3 horas da tarde. Encerra o tempo comum e começa o tempo do Advento, e assim nós começamos um novo ano litúrgico. E assim o calendário litúrgico vai ter muitas curiosidades, como, por exemplo, os mistérios celebrados, seja da encarnação, seja da redenção, que são a luz que ilumina toda a igreja, são os mistérios da encarnação e da redenção. Especialmente da redenção. Mas nós só temos a redenção porque Cristo encarnou. Mas também nós temos no calendário um Santo Antônio, um São João Batista, uma Santa Rita, uma Nossa Senhora Aparecida, um São Benedito. Nós temos os santos que nós celebramos. Nós também temos uma quaresma. O que significa? Nós também temos um tempo do Natal. Mas por quê? Um tempo da Páscoa que se estende. Mas por que isso? Então, tudo isso a gente vai ver no calendário e nos tempos litúrgicos. Outro ponto e último é a missa. Porque eu acho que seria muito frustrante para os senhores a gente não se debruçar um pouco mais sobre a missa, parte por parte. E aqui é pegar na missa parte por parte mesmo. Ritos iniciais. Quando começa? Quando termina? O que significa isso? O que significa aquilo? E a gente pegar assim, parte por parte, bem metodicamente. Então, bom, esse foi o plano de estudo que eu planejei para a gente. Mas eu queria ouvir dos senhores, o que os senhores acham, se está bom, se está ruim, se tira, se acrescenta. O que a gente pode fazer? Parabéns por você. Espero que respondem a tudo isso. Tá bom? Alguma colocação? Então, tá bom. Método avaliativo. Infelizmente, ou felizmente, ele não pode ficar certo. Não sou Carrasco. Não sou mal. Então, eu pensei em dois, dividir a nota em duas partes. Trabalho e prova. A prova, o trabalho. Vamos começar pelo trabalho. O trabalho, eu mais do que cobrar isso dos senhores, eu queria que os senhores me dissessem o que os senhores entenderam daquilo que nós estudamos. Para mim, esse seria o trabalho. Seria melhor ainda. Que aí eu poderia saber aonde foi que eu errei, aonde foi que eu acertei, aonde a gente precisa retornar para poder rever as coisas. Então, pensem o seguinte. Todos estão com o trabalho de 50% da nota, praticamente. Então, eu queria isso dos senhores, um feedback. O trabalho seria isso. 1 ou 2 páginas no máximo, dos senhores relatando para mim, olha, Lucas, eu entendi isso. Até mesmo se eu tive dúvida nisso, podem colocar para mim. E para isso, eu queria um trabalho entregue até dia 9 de outubro.
Pode ser? Porque até o dia 9 de outubro, eu tenho que ter visto com os senhores até o calendário dos tempos litúrgicos. Melhor, dia 9 não. Dia 21 é. Pode ser dia 21? Porque aí a gente vê o calendário dos tempos litúrgicos até o dia 16. Isso. Porque aí no dia 30, 5 de novembro e 6 de novembro a gente vê essa parte por parte. Então, até o dia 21 de outubro, os senhores me entregam o trabalho. Mas eu vou postar lá no grupo direitinho, como eu quero, os senhores explicando. Mas qualquer dúvida, podem me perguntar. Então, trabalho na terça-feira, dia 21 de outubro. A prova Não tem nada. precisa. Bolso de Deus. A prova pode estar. Eu estou tentando assim, acabar tudo mais cedo para não apertar o senhor lá na frente. Então, a prova eu vou colocar até o dia 1º de novembro. Pode ser? Que eu tenho dia 2, 3, 4 para corrigir. Dia 5 eu tenho aula com os senhores e aí eu passo. Se foram uma decepção, se foram... Tá bom. Mas, de qualquer forma, eu devo postar a prova uns 15 dias antes para dar tempo de fazer. Mas pensem pelo lado do... Já todos estão com 100. É impossível, praticamente, perder. É impossível perder. Tudo bem aí para os senhores do ambiente virtual? Tá tranquilo? Tá bom. Então, meus queridos, esse é o nosso esquema. Vamos começar, então? Vamos começar a parte difícil da coisa. Os Professor, viram esse texto? Desculpem por esse texto ter vindo assim, gente. Perdão. professor Lucas. E hoje eu imprimi, eu vi que ele foi deitado. Professor Lucas. Mas os senhores podem pegar lá no grupo. Está lá. Ele está lá. Mas os senhores podem pegar e eu vou conversar um pouquinho sobre ele aqui agora. O que significa liturgia. Eu mandei 2 PDFs. Um é a Sacrosanto Concílio e a outra é esse texto. Aqui, esse aqui. Eu achei que eu... Mas eu não não sei se seja. Mas foi só... Então, vamos lá. A de 23 páginas ou 9 páginas? Com o nosso estudo aqui desse texto, nós vamos ver que a liturgia, ela tem diversas, como que eu poderia dizer, definições. Mas a melhor nós vamos ver por último. A melhor definição nós vamos ver por último. Assim sendo, a palavra liturgia, ela é uma palavra grega, como diz aqui o texto. Leiturgia. Agora eu enxergo. Enxerga não? Não, agora eu estou. Ó, leitores. É como se fosse uma junção de 2 palavras, como o texto aqui diz. Leiton, digamos que essa primeira parte, que significa o quê? Uma obra, um culto público, que significa público. Que significa que é do povo. E
nós temos aquilo que nós chamamos na língua de que ramificação, de que é o leus, o laus, que vem de povo. Então, assim sendo, culto do povo ou a serviço do povo, ou comunitária, ou ação para o povo, ou ação do povo. A etimologia da palavra é essa. O que a gente pode aprender disso, já aqui? Na liturgia, nós não participamos passivamente. Quer ver? Quando vocês vão numa missa, que é a assembleia, o padre fala, o Senhor esteja convosco, que é a assembleia. Vamos de novo, ó. Senhor esteja convosco. E quando o padre fala, Senhor esteja convosco, que é a pessoa. Eu amei do Pai Nosso. Não fala. Aí é bom falar. A liturgia, ela é como se fosse um intercâmbio. Como assim? Deus vem e manifesta sua graça sobre nós. E nós rendemos a Ele o louvor. Então, é uma via de mão dupla. A liturgia, e aqui, quem é que exerce em persona Christi, na pessoa de Cristo? O padre, o sacerdote. Então, a liturgia não é só do padre. A liturgia é do povo. E assim sendo, o padre também é povo de Deus. Então, a toda essa Ave Maria, Padilhate, ó. Então, a liturgia necessita dessas duas participações. Aquele que ministra o sacramento e aqueles que, digamos assim, assistem ao sacramento. Tanto que nós não participamos de forma passiva. Nós cantamos, nós respondemos, nós... E quando a missa é assim, levantamos, ajoelhamos, sentamos, a gente não chega lá e fica parado igual está. Então, o que a gente aprende tudo isso? Quando os senhores vão numa missa, onde, digamos assim, o cânon é executado de uma forma, onde o povo não responde, onde não tem um ambiente preparado, tem uma toalha do altar assim, toda, ou então amassada, uma igreja suja. Tudo na liturgia concorre para a graça e para o bem, para o melhor louvor a Deus. Tudo. Por isso que a liturgia é uma junção de coisas e necessita de tudo isso. Então, ela é uma ação comunitária, uma ação que não envolve apenas o padre. Envolve também a nossa participação. Por isso, quando a gente vai na missa, é horrível. E digo isso, que eu já fiz muita celebração da palavra. É horrível a gente chegar num lugar e o povo borocochosinho lá. Entendeu? Sim, é o correto dizer que nós celebramos também a missa, não é? O padre preside, então nós celebramos. Nós celebramos. O padre preside. Mas nós todos celebramos a missa. Ele tem o costume de dizer, né? Quem é que vai celebrar? O padre fulano. Na verdade, somos todos nós que celebramos a missa. Outro exemplo, sacramento do matrimônio. O padre não celebra, o padre assiste. Quem celebra o casamento? Os noivos. Para os senhores verem a grandiosidade da coisa. Tá bom. Então, aí, nós temos no texto, né, várias denominações. Do grego clássico,
Nós também temos no período helenístico, na própria Sagrada Escritura. Por quê? Se nós pegarmos a Sagrada Escritura, especialmente o Antigo Testamento, nós vamos ver uma grande valorização da liturgia no templo. Livro do Levítico. Vocês já leram o livro do Levítico? Ao menos pedacinhos. Se a pessoa comete esse pecado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... Mata um pouco, mata... Pouco não, um pombinho, um não sei o quê, o sacrifício expiatório é isso, o sacerdote que comete esse pecado é isso. É um livro normativo. Ajudando com pouco, né? Isso mesmo. É um livro normativo. Levítico é um livro normativo. Então, para vocês verem que a liturgia sempre esteve enraizada no coração do povo de Deus. Sempre esteve. E conosco não ia ser diferente. Porque a liturgia, para a gente, é um louvor excelso e perene que nós elevamos a Deus. E assim sendo, nós temos aqui na página 17, para os cristãos, a intimidade cristã. Eu queria ler esse pedacinho aqui com os senhores. Designou-se com a palavra liturgia o culto novo que surge do sacerdócio de Cristo nos ambientes judeus cristãos. Gravem isso na mente e no coração. Sacerdócio de Cristo. Nós vamos ver ali adiante. Mas gravem isso no coração dos senhores. A liturgia como um culto novo que surge do sacerdócio de Cristo. Alguém está com a Bíblia? Alguém abre para mim João, capítulo 4, versículo 22 ou 23? Acho que é o 23. Alguém lê para mim, por favor. Nós ignorantes que não conheceis. Nós ignoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores vão te adorar, por Pai e Espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Isso daí é a passagem de Jesus com quem? Jesus está conversando com quem quando ele diz isso? Samaritana. Com quem? Samaritana. Jesus foi samaritana. Então, eis os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Aqueles que o adoram em espírito e verdade. Aqui tem o coração do novo culto que Jesus veio instaurar na humanidade, entre nós. Um culto em espírito e em verdade. Um culto em espírito e em verdade. O que isso significa, Lucas? Verdade. A verdade é muito mais do que algo falado. A verdade é vivida. Nos atos, nas palavras e nas ações. Com o espírito, internamente, e com o exterior também, com nossas mãos. Aquilo que nós cremos deve ser passado para fora através das nossas mãos. E as nossas mãos devem condizer com aquilo com que o nosso coração também vive. Liturgia é isso. Liturgia é isso também. Então, continuando, depois disso, não tardou a ser um termo cultico cristão para designar a celebração da Eucaristia no Oriente Judeu cristão, porque a Eucaristia é o ministério público por excelência e centro de todo o culto. O que os senhores entendem por isso aqui? Nada, né? Deixa eu explicar para os senhores aqui de uma forma bem simples. Ó.
Essa aula acaba aqui, ó. Lucas, você conheceu o Pedro Fonte? Oi? Ele parlamentou? Mas pastor? Hã? Padre Afonso? Não. Quem? Pedro Fonte, um professor da ele faleceu. Não, E manteve comportamentos diferentes. não conheci. Não? Não. Então, gente, o que essa passagem aqui quer dizer? A Eucaristia, o centro dos sacramentos. Tá. Mas como assim? Aqui diz o quê? Eucaristia é o ministério do culto por excelência, centro de todo o culto. Mas por quê? É Jesus. Isso. Para me explicar de uma coisa, de uma maneira muito mais simples. Mas tudo isso vocês falaram também. Onde nós celebramos a Cristo? Na igreja. Dentro de que contexto? Dentro de que celebração? Que é o quê? Então, com a Crisma aqui, né? Mas só que nós temos também batismo. Apesar de ultimamente não está sendo muito comum, mas o batismo é na missa. Apesar de, na maioria dos casos, a gente tem um dia à parte, uma hora à parte, que se celebra o batismo, mas o batismo é celebrado na missa. Sábado Santo. Agora eu vou dar um conhecimento de poder muito grande para os senhores. Matrimônio. Isso aqui é uma descoberta que eu quis fazer em liturgia, eu curso de liturgia. Matrimônio. De forma ordinária, é dentro da missa. O comum do matrimônio é dentro da missa. Tanto que, na Europa, não existe praticamente casamento fora de missa. Casamento é dentro da missa. Você chegar lá e falar assim, eu quero casamento sem missa. Para eles é o fim do fim. Então, o sacramento do matrimônio sem missa é uma exceção, é uma forma extraordinária. Foge do comum, em outras palavras. Tá bom. Mas nós temos também confissão. Apesar de nós associarmos a confissão somente o sacramento da reconciliação, né? Somente a maneira auricular de ir lá aos pés do sacerdote, ajoelhar e contar os pecados, há outros modos de vivermos o sacramento da reconciliação, como uma celebração que envolva em caráter penitencial, como muitas paróquias proporcionam durante o tempo da quaresma. É possível. Essas celebrações, é claro, não tem validade para os pecados mortais. Porque pecado mortal, como é que a gente faz para receber a absolvição? Com confissão auricular, eu e o sacerdote. Beleza? Mas só que o sacramento da confissão também pode ser vivido dentro, o sacramento da reconciliação também pode ser vivido dentro da missa. Para mim, isso é mais específico. O que é o ato penitencial? É uma reconciliação que nós fazemos com Deus. E até a confissão mesmo dos sacerdotes é uma forma de comunhão, né? Sim. Você tem comunhão com a igreja. Sim. Pois bem. Então, aqui restou qual? Vamos à aula. É o primeiro. Ordem. O que é o sacramento da ordem? Ordenação. Diaconal, presbiteral, episcopal. Os 3 graus de ordenação. Todos
são realizados dentro da missa. O senhor já viu a ordenação de diácono? Já? Se não, teve um esses dias, dia 10, dia 11, dia 9, dia 9. Dia 9. Ordenação episcopal não se nem falar, porque a Diocese de Paratinas toda ficou sabendo da ordenação de Dom Antônio, da ordenação episcopal. E a ordenação sacerdotal somos nós aqui no seminário, né? Os senhores, vez ou outra, têm a possibilidade de verem a ordenação presbiteral. Mas nós também temos, qual que faltou? Unção dos enfermos, o sacramento da unção. Por um tempo, esse sacramento foi conhecido por outro nome, extrema unção. Por quê? Porque geralmente era a pessoa que estava assim, não era extremamente aquele era só externo no final, né? Hoje é mais, só que qualquer um é mais comum a pessoa receber isso. Isso mesmo. Aí a unção era dada somente quando a pessoa estava assim, na tábua errada. Estava assim, cantando para subir. Era só assim que se recebia esse sacramento. Tinha até medo de falar. Tinha até medo de falar. Tanto que, até hoje, tem muitas pessoas que são ressabiadas quando falam assim, recebeu o sacramento da unção. Mas era legal, tá fazendo também celebrações, né? Tipo, doentes, os pais, sentiam que era bom. E aí eu quero tocar no assunto. Quem aqui tem mais de 60 anos? A senhora não tem, não? Eu completo 60 agora. É destinado a todas as pessoas que tenham mais de 60 anos. Ou todas as pessoas que vão passar por exemplo, uma cirurgia grave. Ou todas as pessoas que estão passando por uma enfermidade. Por uma enfermidade. Entendeu? Mas o sacramento só é recebido. A gente precisa estar com um vínculo de união perfeita com Deus. Um vínculo de união perfeita com Deus. A gente não recebe sacramento de qualquer maneira. Por isso que os atos da nossa vida, para que nós possamos receber o sacramento, tem que estar de acordo com a lei do Senhor. Por exemplo, eu não caso com uma pessoa que está com um parceiro que está cometendo adultério. Que está, por exemplo, cometendo adultério, que no caso separou da esposa, mas não recebeu a nulidade matrimonial. Não tem como. O que Jesus diz no Evangelho? Quem casa com uma pessoa divorciada que, né, comete o quê? Adultério. Mas isso a gente vai ver mais tarde. Oi? Olha essa aqui? Olha, eu tô toda descarga. Melhor Ué, mas é porque eu tenho que seguir aqui para poder falar. esse aqui é. Ah, tá. Postilha sua, essa aqui? Você tirou foi da minha, não foi? Eu vou lá tirar. Ah, não. Essa aqui é a situação contigo. Tem essa e tem essa aqui lá. Nossa, o professor tá toda riscada. Oi? É, a minha. Essa daí eu tô pedindo para vocês. Vocês não vão café, não? Oi? Sou eu? Ela mesma, nem eu não. Eu não tenho mas ela tem um milhão e eu também tenho. Eu não posso. Essa aqui está no nome dele. E aqui a Maria de Deus é diferente? É só uma coisinha. Maria de Deus Santana, né? Aquela retirada. Eu acho que é uma 6 páginas. Mas é diferente da outra. É diferente. São boas que eu gostei.
Continua sem lugar. Obrigado. Tchau, por nada. Não, tem outra, hoje são duas. Duas valores. São duas. Essa expressão ali. Mas já estão mandando embora. Só eu aqui, Marcelo. Passagem dele. João 4:23. João 4:23. Pois não. Pergunta que eu ia fazer é comentário. A unção dos espíritos é levada para eternidades. Como também da. Vamos supor, uma pessoa que está tendo batalhas espirituais. Não poder. Não saber dizer, porque até onde eu sei, é sempre dificuldade do povo. Mas é o que você sabe. Pode. Verdade. Ou vocês que sabem. Obrigado. Vocês estão doidos para chegar nessa. Vocês estão doidos para chegar na parte. Vai na chuva aberta ou fechada? Vai lá Ai. Tem hora que eu fico parecendo teatro, assim. Por isso que a gente olha para Se conseguimos verdadeiro mesmo, é só. Tá, mas ele já deixar aberto, ele não vamos conversar muito. Mas ao mesmo tempo tem seus normativos. E novamente foi bom para que depois valores ainda levantar as mãos, não serve, não teria, né? Tudo que ele faz. Não vou dizer, porque nós vamos ter mais. Não, eu dou spoiler. E esse spoiler eu não vou dar. Eu sei que vocês estão tentando, mas não vou falar. Ah, imagina. Ai, sem graça, né? Ai. Spoiler, né? Então, falando sobre todo esse sacramento, eu tenho que contar para ver se eu não estou esquecendo de. Mas falando, mas viram, gente, o que você tem querido? O que eu queria dizer disso aqui? Todos os sacramentos rodeiam, habitam na Eucaristia. São incluídos. O sacramento da Eucaristia. E é onde a gente recebe Cristo assim de uma maneira maioral, privilegiada, de uma maneira assim maravilhosa.
onde o corpo dele é a verdadeira comida e o sangue dele é a verdadeira bebida, e entra na gente e a gente se torna outro Cristo. Já pararam para prestar atenção na grandiosidade teológica que tem isso? O sacramento da Eucaristia faz-me Cristo. Faz-me ser como Cristo. Faz-me ser um Cristo. Jesus. Santo Agostinho, por exemplo, falava que, e esse foi o ápice teológico, um dos ápices teológicos dele, foi o seguinte, está naquele poema Dá-te Amém. Eu te procurava, meu Deus, nas criaturas, nas coisas exteriores, mas quando eu me dei conta, o Senhor estava dentro de mim. E eu te procurava fora. Chamaste, clamaste por mim e afugentastes em minha surdez. Brilhastes, resplandecestes sobre mim. Por quê? Porque Deus estava nele. Como Deus está em todos nós. Deus está em todos nós. Vamos seguir um pouquinho mais, que senão não dá. Você vai fazer 14 aulas. Só 14. Então, não posso bobear. Muito Por bem. favor, não tem uma coisa aqui, ó. Ah, tá, não tem problema não. Eu não tive culpa. Sim, senhora, não tem problema não. Então, nós, nesse nosso texto aqui, para além de tudo, nós também vamos ver o que não é liturgia. É interessante a gente ver isso. O que não é liturgia. Pois bem, a gente pensa que liturgia é muita coisa. Mas liturgia, o que que não é? O primeiro ponto que o texto vem nos trazer é que a liturgia não é um espetáculo sagrado. O que que isso significa? Significa que nós não estamos ali para nos aparecermos. Em suma, é isso. Não é palco para o padre, muito menos para o povo. Liturgia não é isso. Então, a liturgia, ela jamais será um espetáculo sagrado, um espetáculo. Um espetáculo sagrado, um espetáculo. Ela não vai ter. Por quê? Na liturgia, e isso, presta bastante atenção, que é uma teoria que eu compus na minha vida. O mais entende de liturgia para mim não é o padre doutor em liturgia, não é a pessoa que fez um pós-doutorado, um mestrado em liturgia. Para mim, quem mais entende de liturgia não é isso, não é essa pessoa. Para mim, quem mais entende de liturgia é quem sabe na liturgia se ocultar para que o Cristo apareça. Quem é? Porque quem é sóbrio. Sóbrio. Porque a liturgia é sóbria. Porque o que não é sóbrio na liturgia é Deus. É Deus. Que não pode ser mensurado. Não pode ser mensurado, não. Não pode ser calculada a grandeza de Deus. Ele é o, digamos assim, o maioral. É ele que aparece. Tanto que, compartilho agora com os senhores uma opinião, para mim, um padre que é discreto, que faz tudo discreto, faz a liturgia como deve ser feita, assim, mas com discrição, que não é aquele espalhafatoso, não é... Para mim, ensina para mim muito mais que liturgia do que outros de outra forma. A liturgia necessita disso. Simplicidade e sobriedade. Simplicidade e sobriedade. Porque quem triunfa na liturgia é Deus, não o homem. Se o padre triunfa na liturgia, se torna o protagonista, o espetáculo da coisa, significa que nós esquecemos da razão cristocêntrica que há dentro da liturgia.
Então, a liturgia, ela não é um espetáculo sagrado, mas ela também não é um cumprimento legalista de ritos. O que é um cumprimento legalista de ritos? O cumprimento legalista é a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer simplesmente porque é lei, simplesmente porque é norma, sem ter interioridade. Eu vou ajoelhar porque ajoelhar. Eu fazer por fazer. Vou fazer por fazer. É uma coisa mecânica, né? Mecânica. Não, sem sentido. Liturgia não é isso. Ela não é um cumprimento legalista de ritos. E jamais pode ser. Se ela se torna um cumprimento legalista de ritos, ela não é um culto agradável a Deus. Não pertence a Deus. Não alcança o coração de Deus. Qual que foi, no Antigo Testamento, Deus remete: abomino os vossos incensos, abomino os vossos sacrifícios. Mas por que Deus fala isso? Por meio dos profetas. Por quê? Porque o povo fazia o que fazia, que a lei mandava, maravilhosamente bem. Os judeus lavavam as mãos assim, assado, lavavam os copos daquele jeito, assim, certinho, mas e dentro? Carcomidos de imundícia. Então, é muito difícil a gente estabelecer um culto agradável a Deus. Porque o nosso coração deve transbordar das nossas mãos. É interior para o exterior, um movimento interno para fora. Sai de dentro e vai para fora. Sai de dentro e vai para fora. Se torna legalista, não se torna isso. E a liturgia também não é um ato privado. Não é um ato privado. Como assim, Lucas? Quando você casa sozinho? Não. Tem que ter. E além de tudo, principalmente você tem que ter um parceiro. Tem que ter um parceiro. Você tem que ter testemunhas. Nem que seja um casal, você tem que ter. Quando você batiza uma criança, você não batiza sozinho. Hã? Hã? Não, mas eu falo assim, tem a criança, mas tem o quê? Tem padrinhos, e se não tiver padrinho, tem o quê? Tem quem administra o sacramento. Tem quem administra. Então, a criança não vai se batizar. A criança não se batiza. E assim sendo, vai tudo na nossa vida. Todos os nossos ritos, as nossas celebrações, são públicas, não são privadas. Não são privadas. Até a missa. O padre tem auxílio de ministro. A não ser em casos assim, extremos dos extremos. Um padre que ficou sem vergonhice, digamos assim, foi proibido de rezar missa pública. Ou então, estou num lugar onde ninguém quer participar da missa, mas eu sou padre, eu vou deixar de oferecer o sacrifício? Ofereço, né? E ainda assim, não se torna algo privado, porque eu sempre ofereço em intenção de outrem, intenção de outros. Nunca é privado. O sacramento nunca é privado. Mas também, a liturgia, não é uma expressão externa, exterior. Ela não é uma expressão exterior do sentimento religioso. Se ela fosse uma expressão de sentimento exterior religioso, a gente simplesmente cairia naquilo que nós acabamos de falar. Legalismo. A lei pela lei. Somente isso. Mas a liturgia não é isso. Não é simplesmente um cumprimento de lei. E tampouco uma expressão externa de sentimento religioso. Ela expressa a grandiosidade da divindade. Grandiosidade de Deus. E outro ponto muito polêmico.
Ela não é catequese. Como assim? Quer dizer que a gente não aprende, não pode aprender nada na missa? Não é isso. Mas a gente não pode fazer da liturgia uma catequese. Ai, gente, então agora nós chegamos aqui, vamos chegar na hora da consagração, e a consagração é isso, e acontece isso aqui, e assim vai ser assim, assado. Não, não é catequese. Isso não é uma catequese. A liturgia da missa, a liturgia não é uma catequese. Ah, gente, então, aqui agora nós vamos batizar a criança, mas isso significa que ela vai receber o Espírito Santo. Mas aí lá no Antigo Testamento, não é uma catequese. Temos espaço para isso. Temos espaço. Mas isso também não impede que nós possamos ter algumas pílulas catequéticas no meio da nossa liturgia. E temos. Mas nós não podemos fazer com que a liturgia seja uma catequese. Não podemos. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Ótimo. Então, nós vimos esses 5 pontos que caracterizam o que não é liturgia. Mas só que nós também temos o que é liturgia. Quero que vocês peguem aqueles que têm a sacrossanta contínua. Essa outra apostila aqui. Mas antes de tudo, eu acho muito válido a gente que olha para vocês verem. Nós estamos agora trabalhando 2 pontos daquele nosso conteúdo programado. Nós estamos trabalhando os aspectos da liturgia, os aspectos das missões, considerações, e agora nós vamos passar para a sacrossanta contínua, porque é nela que nós temos a melhor definição de liturgia. Lembrem que eu pedi para vocês gravarem, sabe que é exercício do sacerdócio de Cristo. E agora nós vamos ver justamente isso. Mas antes, eu queria saber dos senhores, no curso dos senhores, tem alguma disciplina que trata da história da igreja, algo assim? Tem? Tiver? Introdução à teologia. Então, eu queria que os senhores me dissessem, o que os senhores entendem do Concílio Vaticano II. Se os senhores se lembram. Não se lembram, né? Basicamente, não. E foi a missa em latim passou a ser na língua oficial. O latim continua sendo a língua. Não, mas eu falo assim, na língua... Vernácula. Sim. A língua de cada nação. Mas passam mais do leite da salvação. Mandou o livro aqui. Não é mais o livro dele. E aí? Para não falarmos de Concílio Vaticano II, é melhor nós começarmos um pouquinho lá atrás. Primeiro, concílio. Os senhores sabem qual foi o primeiro concílio que existiu na história da igreja? Aí Paulo, né? Paulo. Jerusalém. Jerusalém. Isso. O primeiro concílio que nós temos é o concílio de Jerusalém. Mas o que é o concílio? Vou utilizar palavras assim, na terminologia técnica. O que é um concílio? O concílio é uma reunião. Sim, vou explicar da maneira mais simples para vocês entenderem. Uma reunião onde se reúnem aquelas autoridades para poderem discutir elementos pertinentes para aquela ocasião, para aquela realidade, para aquela necessidade. Tá bom. Então, o primeiro concílio que nós tivemos foi o Concílio de Jerusalém, que é retratado lá no livro dos
Atos dos Apóstolos. Qual que foi o tema, os senhores lembram? Hã? Circuncisão. Circuncisão ou Circuncisão. circuncisão? Por quê? Uma parte do povo, uma parte da igreja falava que era preciso circuncidar para se tornar cristão, e outra parte falava, não é preciso. Qual foi a que prevaleceu? Os senhores sabem o que é a circuncisão? Os judeus são circuncidados. Uma cirurgia no prepúcio, aos 8 dias, Do órgão para o menino, genital masculino. Essa é a circuncisão. Então, que bom que os senhores sabem. Qual que foi o que permaneceu? A opinião que permaneceu? Circuncisão ou não circuncisão? Não circuncisão. Tanto que hoje nós somos circuncidados, né? E isso é algo dos homens. Tá bom. Isso da circuncisão vem lá do período dos patriarcas, lá atrás. Lá atrás. Um abraço. Mas tá bom. Como que é? O primeiro concílio foi em Jerusalém. Beleza. E aí nós tivemos uma série de outros concílios. Nicéia, Constantinopla, Trento. Mas tá, chegamos a Trento. Queria passar nessa história mas um pouco melhor. Chegamos a Trento. Concílio de Trento. Os senhores sabem me dizer o ano do Concílio de Trento? Eu não consigo lembrar a data. 300? Não, mais recente. O Concílio de Trento foi o 19º concílio. Foi o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, vou ser camarada. Quando que ele foi iniciado? Quando foi iniciado o Concílio de Trento? Oi? 1000 e quanto? 1545. E foi até quando? 1563. Aí tá fácil, né? 1545. Para um pouquinho aí que os senhores pensaram. O que é que os senhores lembram na história que aconteceu por volta de 1545? Reforma protestante. Então, o Concílio de Trento foi proclamado, foi iniciado justamente para dar uma resposta à Reforma protestante. E nós chamamos isso de quê? Essa resposta? Contra-reforma. De que aspectos históricos? O Concílio de Trento, 4 papas passou na história do Trento para poder finalizar. Foram 4 papas que passaram, que reinaram na igreja de 45 a 63. 4 papas. Um período relativamente curto, para ter 4 papas, né? Mas eram 4 papas para o Concílio de Trento. E até então, até o Concílio Vaticano, depois do Concílio de Trento, que foi o 19º, nós tivemos qual? O 20º Concílio. Qual foi? Qual foi o 20º Concílio? Estava no 300 e pouco. É o Vaticano II. Vaticano I. Vaticano I. O que é que mais caracterizou o Concílio Vaticano I? Melhor. Vaticano I, nós estamos no reinado de Pio IX. Pio IX foi quem deu início e finalizou o Concílio Vaticano I.
Foi um concílio até que relativamente breve. 1869 a 1870. Foi o Concílio Vaticano I. E assim sendo, o Concílio de Trento. Vamos voltar para o Concílio de Trento. Aspectos que os senhores se lembram do Concílio de Trento, além da Contra-Reforma, que foi no contexto da Contra-Reforma, uma resposta à Reforma Protestante. E assim sendo, quais foram as atitudes tomadas? O que os senhores lembram? São muitas, mas a gente pode citar aí algumas. Primeiro, o que foi que Lutero contestou numa das 95 teses quanto à Escritura? Que tinham livros que não poderiam estar na Bíblia, correto? Que são os livros que estavam no Antigo Testamento que foram escritos em língua grega. E o Antigo Testamento, a maioria dos textos é escrito em língua hebraica. Só que haviam alguns textos que eram escritos em língua grega. Judite, algumas partes de Té. Oi? Deuteronômio está. Deuteronômio está no Pentateuco. Tobias, Macabeus, Tiago é Novo Testamento. Entenderam? Essas foram as críticas de Lutero acerca do Antigo Testamento. No Novo Testamento, mais bem colocado, foi Tiago. Por quê? Nós temos uma contraposição em Paulo, vocês estão estudando os paulinos, né? Nós temos uma contraposição em Paulo e em Tiago. Paulo justifica tudo na fé. Tiago, na fé e nas obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostro a minha fé pelas obras. É o texto clássico. Isso para Lutero era Deus que me livra. Não podia, mas ainda assim ele não tirou da canonicidade da Bíblia protestante de Tiago. Mas eu pensei que a Bíblia protestante não é que ele tirou, só pegou outra fonte. Não, ele tirou. Pessoal, Ele tirou. Isso foi o que aconteceu. Ele tirou. Lutero tirou. Lutero retirou. Então, a Contra-Reforma foi o seguinte: deu uma resposta a isso, a canonicidade, reafirmou a canonicidade dos livros canônicos da Bíblia, né? Todos os 73 livros que nós temos. Também foi uma resposta, também outro ponto, os senhores tocaram a missa. Antes, haviam vários ritos, rito ambrosiano, rito galicano, rito não sei o quê, rito não sei o quê. O Concílio de Trento, basicamente, unificou o rito romano. A Igreja Ocidental vai toda rezar o rito romano, praticamente. A unificação do rito. Então, onde havia muitos ritos, agora se unificou o rito romano, que é o rito que nós rezamos. Todo o ocidente do mundo reza. O Oriente não, tem seus ritos próprios, bizantino, e por aí vai que a gente conhece. Ou que a gente pode ter que esperar. Não vamos entrar nesse, que a gente não tem tempo para isso. Tá bom. Então a gente vê que Concílio de Jerusalém, primeiro concílio que se teve, circuncisão e incircuncisão, isso envolve o quê? Quando a gente pensa, doutrina, não envolve? Concílio de Trento, Bíblia, missa, envolve o que também? Doutrina. Tal como todos os concílios anteriores. Nicéia, Concrélia, Constantinopla também. Enfim, todos foram concílios doutrinários até o Concílio Vaticano I. O senhor se lembram qual que é um ponto-chave do Concílio Vaticano I? Oi? Ele é o catecismo? O catecismo é de Pio X. Pio X. Que hoje nós celebramos feliz memória. São Pio X. Mas nós temos o Concílio Vaticano I, que foi o último concílio doutrinário que nós tivemos, né? Mas, assim, não é que... Como que poderia falar para os senhores? É porque, assim, predominou o
o aspecto da doutrina. Foi o que foi, a ênfase da coisa foi a doutrina. Mas no Concílio Vaticano I, a gente pode classificá-lo, algo assim, um expoente do Concílio Vaticano I foi o dogma de fé. Então, a Assunção é 1944, o último dogma mariano. Mas aqui nós aqui estamos em 69, 70. Estamos perto da Imaculada Conceição, mas não. Não foi o Vaticano I. Hã? Parabéns. Está pesquisando na internet? A infabilidade do Papa. O que isso significa? Vocês sabem? Uma questão de fé, ele fala, O que o Papa fala ex cátedra, Em cátedra, pela cátedra, é uma verdade. Querem um exemplo de uma infabilidade papal? A última que nós tivemos. Essa eu não me recordo qual é a última. João Paulo II. Ordena ou não ordena mulheres? não, Não ordena. Papa João Paulo II promulgou, ex cátedra, afirmou que jamais na Igreja Católica e Apostólica Romana irá ordenar mulheres. Jamais. E um Papa nunca contradiz o outro. Porque o Papa João Paulo II, depois de um apurado estudo, confirmou que nunca na tradição da Igreja houve mulheres destinadas ao sacerdócio. Quando Nosso Senhor escolheu os seus 12, ele escolheu 12 homens. Isso é algo muito polêmico hoje em dia, que a gente praticamente não está tendo mais nem distinção entre isso, mas temos distinção. Deus nos fez o quê? Diz o livro do Gênesis. Homem e mulher. Homem e mulher. Então, esse é um exemplo de infabilidade do Papa. Então, quando surge na mídia, agora chegou o Papa tal, talvez agora ordena as mulheres. Mentira, não tem, não. Não tem como, não tem como. Jamais isso vai acontecer. Jamais. Tá bom? Mas aí nós caímos no 21º concílio da Igreja. Que é o Vaticano II, que é o que nos interessa mais aqui agora. Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, ele foi iniciado no dia 25/1 de que ano? Hã? 62. 1962. E ele morreu. Ele finalizou quando? 8 de dezembro de 1900 e quanto? Não me lembro. 92. Aqui nós tivemos 2 papas, um que iniciou e o outro que terminou. Os senhores se lembram? Qual foi o papa que iniciou o Concílio Vaticano II? João 23. Qual foi o papa que finalizou o Concílio Vaticano II? Paulo VI. Que vem João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Francisco, Leão XIV. Tá bom? Pois bem. Nós estamos, então, dentro desse período relativamente recente. Algumas das senhoras aqui, dos senhores de mais experiência, participaram, lembram de participar da missa nessa época, antes do concílio? No latim.
no latim. Aí, no latim, lembra? Tá vendo? O Rio, né, disse, eu de tirar, a coisa no terço, para virar para E assim a missa corria. E era assim. Pois então. Então, nós estamos aqui no Concílio Vaticano II, mas diferente desses dois primeiros, ou desses dois concílios últimos que nós falamos aqui, o Concílio Vaticano II ele é caracterizado não por um concílio para trazer à luz uma doutrina, mas por uma necessidade do quê? Modernização dele. Atualização. É melhor a palavra autorização, mas aqui eu quero dizer pastoral. Quero dizer pastoral. Por quê? O Concílio Vaticano II, ele veio para fazer, a palavra-chave do Concílio Vaticano II é adornamento. Aqui, 6. Será que tem mais alguma coisa aqui? Só um instantinho, Josi. A palavra italiana. Pois não, Josi. Não, foi mais cedo que eu tinha chamado, já deu certo aqui. Obrigada. Então, só apareceu a notificação agora. Obrigada. Então, vem fazer um adornamento, uma atualização na igreja, ventos novos, um novo Pentecostes. Porque, como eu disse para os senhores no início, havia necessidades que precisavam ser atendidas no tempo moderno, no tempo contemporâneo nosso, e que já não se tinha mais. Olha, citaram o catecismo. Citou aqui o catecismo de São Pio X, né, Daniel? Daqui. Catecismo de São Pio X. Os senhores lembram do catecismo de São Pio X? Tiveram contato com ele? O catecismo de São Pio X é assim. Quer ver que vocês vão lembrar? Quem é Deus? É o Espírito perfeitíssimo e eterno, Criador do céu e da terra. A Catecismo de São Pio X não é assim. Perguntas, respostas. Desse jeito. Desse jeitinho que eu estou falando. Pergunta e resposta. Isso mesmo. Então era uma coisa assim, muito bela. Hoje nossa doutrina não se difere nada do que o Catecismo de São Pio X disse. Não, por quê? Mas só que era preciso transcorrer mais coisas, explicar melhor. Mas por que o Espírito Perfeitíssimo e Eterno? Como assim o Espírito Perfeitíssimo e Eterno? E aí nós, como fruto do Concílio Vaticano II, nós temos o quê? Bem posterior, mas nós temos o quê? O Catecismo de São João Paulo II. O Catecismo Amarelino, que todos nós hoje temos contato, que com a Bíblia são pilares fortes e seguros da igreja. Bíblia e Catecismo. Quem tem Bíblia na mão e Catecismo na outra mão, não se perde por vias escuras e de trevas. Jamais. O Catecismo explica a Sagrada Escritura. O Catecismo explica a tradição, explica a doutrina. O Catecismo é uma via segura, tal como a Sagrada Escritura. Tá bom? Então, foi-se proclamado, foi-se iniciado esse concílio de aspecto pastoral, onde precisava a igreja se atualizar. Eu não utilizaria a palavra modernizar, eu acho que ela seria um tanto agressiva, mas atualizar é melhor. Atualizar, não se esquecendo de suas origens. Mas com essa era contemporânea nossa, a gente vive um grande tempo em que o que é antigo é ultrapassado, deve ser desprezado, deve ser esquecido. Como se nós chegamos até aqui sem precisar de toda uma história por trás. É basicamente como se eu dissesse assim, bom, eu não preciso do que tem mais. Como acontece isso com a tradição? Com a tradição, como Lutero fez.
diferente, oposto a Lutero, quem que nós temos? São Francisco, por exemplo. Onde a igreja precisava de um ar novo, um espírito renovador novo. O que São Francisco faz? Se aparta da igreja, permanece na igreja e faz a igreja florescer ainda mais, com seu aspecto franciscanístico, com sua pobreza, com suas virtudes, com suas orações. Lembram da parábola? Não. Lembram da passagem da videira de João? Quem não permanece na videira, gente, o ramo que não permanece na videira, só dá bobagem. Só faz porcaria. Só faz porcaria. Quem permanece em Cristo é podado, sofre, mas dá fruto. E fruto bom. Mas quem se aparta da videira, quem vai para longe da igreja de Cristo, para utilizar a videira como sendo Cristo, como sendo a sua igreja, só vai fazer coisa idiota, coisa burra, coisa que não pertence a Deus. Não pertence a Deus aqui nas vidas. Tá bom? Então, aí está a beleza de São Francisco. Na sua era e na sua época, ele renovou a igreja, não indo para fora dela, mas estando dentro. Estando dentro. Estando fiel ao Papa, estando fiel aos bispos, estando fiel à tradição, estando fiel, por consequência de tudo isso, a Jesus Cristo. E ele é engraçado, é assim, tão humilde, mas na hora de reformar as igrejas, era tudo o melhor que tinha. Não combina com ele, né? Com a pobreza que ele pregava. Mas assim, no fim das contas, combine muito. Combine muito. Porque uma coisa é em benefício próprio, outra coisa é para Deus. Outra coisa é para Deus. E eu seria mais ousado. Como pode um homem tão humilde fazer algo tão grandioso? E geralmente, quem é que faz algo grandioso? Quem tem voz, que sobe, que grita, que faz aquele show espalhafatoso, que alcança multidões, é quem faz a grande... Mas as coisas de Deus são misteriosas. E não é assim que ela... Qual experiência, assim, nos dias de hoje, quando você vai fazer uma coisa em prol da comunidade, que é a comunidade dentro da igreja, um trabalho que você mostra para a comunidade, você arrecada coisas que você nunca imaginava de ganhar, de pessoas muito menos você imaginava. De repente chega lá, justamente isso aí. O São Francisco faz justamente isso. Ele arrecada de onde menos esperava. Era de onde conseguia. Nossas comunidades são provas vivas disso. Da onde é que vem o grande sustento da igreja? E aqui vamos estabelecer a classe ricos e pobres. Não quero provocar um conflito entre as duas classes. Mas quem é que dá muito mais? A maioria são os menos favorecidos, os mais pobres, os mais simples. Os mais simples. E assim a coisa. É a humildade para o amor, né? Oi? É a humildade para o amor, né? Que São Francisco já fez, põe ali naquele momento, né? Que estava... Lutero separa, querendo que só a Sagrada Escritura tenha a sola, né? E no jeito de São Francisco de Assis, por humildade e amor, mostra que se tem a tradição e o magistério. A obediência ao amor de Cristo, né, por nós. É um exemplo. Daquele jeito, São Francisco. Não, mas então é isso. Olha para vocês verem, gente. E é nesse contexto que vai se dar o Concílio Vaticano II. E assim sendo, o primeiro documento, e talvez seja por isso que a gente tem esse Concílio Vaticano II acerca. Quando fala assim, Concílio Vaticano II, o que tem a memória? A missa era de costa e agora é de frente. A missa era em latim e agora é em português para nós. Mas talvez por que isso? Porque o maior contato que nós temos é com a liturgia, como eu disse no início. Mas também porque a Sacrosanto Concílio foi o primeiro documento do Concílio Vaticano II.
Aqui é um compêndio, esse livro aqui, de todos os documentos do Concílio Vaticano II. Ou melhor, todos não, porque a gente poderia considerar o direito canônico como um documento do Concílio Vaticano II, e é um documento posterior. Mas, enfim, desprezando isso, todos os documentos do Concílio Vaticano II estão aqui presentes. Seja Sacrosanto Concílio, seja Lumen Gentium, Luz dos Povos, seja a Perfectis Caritatis, a Perfeita Caridade, enfim, tudo está aqui. Todos os documentos do Concílio estão aqui contidos. E assim sendo, é por isso que eu tratei com os senhores e dei essa introdução a Sacrosanto Concílio, para que a gente possa, ao longo dessa semana, estudar ou ler um pouco sobre ela, para a gente chegar aqui na próxima aula e discutir acerca dela. Então, como tarefa de casa, já que já está dando praticamente 15 para as 10, fica isso. Ler a Sacrosanto Concílio. O documento PDF está lá no grupo, mas qualquer dúvida, podem entrar em contato, eu mando de novo. Mas também tem no site Vaticano. Tem no site Vaticano, esse documento aqui. E aí, quando os senhores lerem esse documento, reparem na grande riqueza teológica, litúrgica, que esse documento veio nos proporcionar. E que até hoje nós estamos colhendo os frutos. Disso. Então, se nós hoje temos a palavra de Deus nas mãos, com uma facilidade tremenda, é graças ao Concílio Vaticano II. Se nós hoje temos a possibilidade de escutar a palavra de Deus de uma forma assim, muito mais ampla, escutando praticamente a Bíblia inteira nesses 3 anos litúrgicos, é graças ao Concílio Vaticano II. Então, como uma riqueza muito grande, já antecipo, do Concílio Vaticano II, é a própria Sagrada Escritura na mão dos fiéis. Então, leem com atenção esses documentos, risquem o que vocês tiverem dúvida, que vocês acharem importante, e na próxima aula nós vamos ter uma conversa sobre ela, sobre essa Constituição Conciliar. Tudo bem para vocês aí? Do âmbito social? Então, Sacrosanto Concílio, viu? Leia, e aí a gente discute no nosso próximo encontro, que será no dia 28 de agosto. Tá bom? Vamos ficar de pé? Vamos rezar? A gente finalizar? Vamos agradecer a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, pelas luzes que nos concederam ao longo de todo este nosso encontro de hoje. E também para que nossa vida seja sempre um serviço ao reino, ao povo de Deus, aquelas pessoas que mais necessitam de uma palavra amiga, de um conforto, de um consolo, da presença de Jesus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria. Graças, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Santo Antônio, roga por nossa apatia, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado, gente. Desculpem qualquer coisa e se precisarem, tiver um alcance, estou por aqui. Tá joia? Muito obrigado a todos vocês aí. Deus abençoe. Boa noite.